Agora, hoje é o 7º dia do clamor e oração, dos 10 dias de clamor e oração. Então, hoje, nós vamos ver aqui condições para receber o Espírito Santo, as condições que nós temos para receber o Espírito Santo. E agora é assim, de Lucas, no texto de Lucas 11, de 10 a 13, é o seguinte, fala sobre o seguinte: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que ele pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que ele pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar as coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu, Pai celeste do céu, dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Então aqui nós vemos, né? Porque quando a gente é pai, mãe, assim, a gente quer fazer o melhor para os nossos filhos, né? Então o Pai, o nosso Pai Celestial, Deus, é o Pai da humanidade, então Ele dá coisas boas para nós. Aí, tá vendo? O Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo, orar e pedir o Espírito Santo para que nos conceda coisas boas na nossa vida. O que, se não for bom, é por isso que Ele não dá, porque tem hora que a pessoa fala assim, eu estou esperando aquela obra há tanto tempo, aquele milagre há tanto tempo, aquela cura, é porque não foi boa. Então Ele vai dar coisas boas para nós. Estou esperando, assim, por exemplo, realizar um sonho, ter uma casa, ter uma fazenda, porque se Ele não teve ainda, é porque não é do agrado de Deus nós temos naquele momento. Então Ele vai preparar mais coisas melhores ainda. Agora, eu vou ler aqui a parte aqui, ó. Jesus apresentou apenas uma condição para receber o Espírito Santo, pedir. Então ele nos pede que a gente peça. Ele usou uma pergunta para ilustrar essa verdade. Se pais humanos, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial concederá o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O exemplo apresentado por Cristo reforça a importância de pedirmos, permanecermos e perseverarmos em busca da presença constante do Espírito Santo em nossa vida. No entanto, esse pedido deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. Então, vamos orar aqui para cada membro da igreja seja disposto a receber o Espírito Santo, para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Vou fazer a oração agora pelos membros da igreja, depois para minhas famílias, para as famílias. Amado Pai de infinita misericórdia, que habita no mais altos céus, então, Senhor, te peço aqui, Senhor, pelos membros da igreja, na superfície da terra, da tua igreja, Senhor, que derrame disposto a receber, estão dispostos a receber o Espírito Santo, Pai Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Pai, sobre toda a superfície da terra, dos teus filhos e filhas, irmãos e irmãs em Cristo da igreja, Senhor. Então, que eles recebam o Espírito Santo como seu consolador, como para transformar a vida, em nome de Jesus. Amém. Agora aqui vou a palavra revelada. Vou ler aqui sobre a palavra revelada. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. Efésios 1, 12 a 14. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhes obedecem. Atos 5:32. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Então, João 7, 37 a 39. Agora eu vou ler aqui a passagem do testemunho inspirado aqui, ó. Que devemos permanecer em Cristo significa adotar sua atitude de maneira que os interesses dele sejam identificados com os seus. Permanecer nele é ser e fazer unicamente o que ele quer. Essas são as condições de discipulado, e a menos que elas sejam cumpridas, vocês nunca poderão achar descanso. O descanso está em Cristo, não pode ser como algo à parte dele. Deus não nos diz, peça uma única vez e lhe será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. Então, se nós queremos um milagre, se nós queremos uma coisa na nossa vida, um sonho, um projeto, então não é só pedir só uma vez, não. Cristo quer que pede todos os dias, em oração, o joelho no chão, dobrado, pede assim, ó Senhor, me dá aquela condição de vida melhor, para ajudar minha família, assim, tem que pedir todos os dias, não é só uma vez, não. Porque Daniel, lembra do exemplo de Daniel? Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de noite. 3 vezes no dia. Então Daniel, Deus libertou ele da cova dos leões, ele prosperou Daniel. Então aqui, ó. Então aqui, tá vendo? A prece persistente, tá vendo? Quando a pessoa ora persistente, põe o suplicante em atitude mais fervorosa. Quando você ora a Deus persistente todos os dias, todos os momentos da sua vida, seu joelho ali ora, então a prece é fervorosa, dá-lhe maior desejo de receber o que pede, tá vendo? Aí diz o livro aqui, a parábola de Jesus, fala isso aí. O tempo decorrido não mudou a promessa dada por Cristo, ao partir de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos seres humanos. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali se verá aridez, escuridão, declínio e morte espirituais. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o poder divino necessário para o crescimento e prosperidade da igreja. Esse poder, oferecido em infinita plenitude, traz consigo todas as demais bênçãos, uma vez que esse é o meio pleno pelo qual receberemos poder, porque não sentimos fome e sede do dom do Espírito, porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. Aí no livro Atos dos Apóstolos fala, porque nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo na nossa vida, é porque nós não oramos,
nós buscar mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos que buscar mais e mais. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu, que é deixar aquele próprio eu aqui, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia o eu, aquele egoísmo, aquele eu aqui, então o Senhor pode tornar a pessoa uma nova criatura, tá vendo? Novos odres aqui podem conter um vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. Tá vendo? A pessoa que crê, então recebe uma vida nova, um corpo glorificado aqui, ó. Então Deus está nele, Jesus está nele. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé. Aí fala aqui, o desejado de todas as nações, tá vendo? Um livro que fala isso aqui, a passagem. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante o derramamento sem medida do seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não for cooperador de Deus. Tá vendo? Os membros da igreja têm que ser cooperador de Deus. Tem que fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Agora aqui eu vou ler aqui a passagem que a Bíblia diz, ó. Diz que o Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2:7. Da mesma forma que recebermos a plenitude do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Isso significa renunciar. Isso significa renunciar ao orgulho e aos desejos carnais. Essa entrega não anula nossa identidade, mas abre espaço em nosso coração para que Deus haja plenamente em nós. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é um privilégio distante, mas uma dádiva acessível por meio de uma postura contínua de busca. No entanto, pedir vai além de uma simples solicitação. Trata-se de uma persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente um tesouro. Essa atitude severá em oração, aliada à certeza da disposição divina em nos abençoar. Revela fome genuína por aquilo que é espiritual, para realmente experimentar a plenitude da presença divina. É necessário pedir que Deus nos esvazie do orgulho, dos desejos egoístas e das preocupações mundanas que tantas vezes ocupam o coração e a mente. Aí nós vimos aqui, ó, o 7º dia que é hoje, nós vimos aqui, tá vendo? Nós vimos aqui as condições para receber o Espírito Santo. Então as condições é nós pedirmos, nós orarmos e pedirmos. Vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê condições para receber Ele, o Espírito Santo. Vamos orar agora comigo, vamos? Amado Pai, renova, Senhor, a nossa vida, porque o Espírito Santo nos dá condições de receber aí o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida para nos orientar, para nos capacitar a levar a mensagem e derramar toda a terra, Senhor. E que o Evangelho seja pregado aí, que Cristo
seja o cabeça da nossa igreja, através do Espírito Santo, que Ele derrame a chuva sobre nós, derrame o Espírito Santo sobre nós para nos capacitar, nos dar o dom de pregar o Evangelho, de transmitir as orações aí, Senhor, por teus filhos e filhas, irmãos e irmãs dessa terra. Eu oro encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o outro vídeo. Então amanhã vai ser aqui a plenitude do Espírito Santo. Amanhã, o 8º dia, vai ser aqui a plenitude do Espírito Santo aqui amanhã, ó. Tá vendo? Já tá quase. Amanhã vai ser o 8º dia que eu vou. Amanhã dos 10 dias aqui, ó. E aqui é os 10 dias. A plenitude do Espírito Santo. Nós vamos estudar amanhã. Aí vai ter até o 10º dia. Mas depois do 10º dia eu vou continuar orando, intercedendo por vocês, ó. E orar e fazer o culto aqui no Parque da Cidade. 365 dias de oração. Então é o ano todo. Não é só 10 dias. É o ano todo. Nós temos que orar o ano todo. Aí até Deus, nossa vida.